Trair sua esposa com a minha? Lá no início dos anos 2000, comecei a desconfiar que minha esposa estava aprontando alguma coisa. Nossos dois filhos tinham cerca de 4 e 6 anos, ainda pequenos, mas não tão pequenos a ponto de não poderem contar o que havia acontecido no dia deles. Eles começaram a falar muito sobre ficar com os pais da minha esposa durante o dia, o que não era estranho em si, mas como eles moravam a cerca de 90 minutos de distância, fazê-lo 2 ou 3 vezes por semana parecia um pouco demais. Era basicamente todos os dias em que ela não estava trabalhando em seu emprego de meio período. Quando perguntei a ela sobre isso, ela negou, mas nunca foi uma boa mentirosa. Então comecei a acompanhar a quilometragem do carro dela, e com certeza ela estava dirigindo mais 400 milhas por semana. Eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. Então, um dia, sentei-me no computador e ela havia deixado um bilhete com sua senha do AOL escrita nele ao lado do teclado. Não pude resistir, entrei pra ler seus e-mails e vi algumas trocas de e-mails entre ela e sua melhor amiga da faculdade, onde elas discutiam como minha esposa estava regularmente transando com um de seus ex-namorados do ensino médio, sem menção de detalhes sobre ele, além de minha esposa também falando mal da esposa dele, tirando sarro de como ela havia engordado depois de ter filhos. De qualquer forma, imprimi essas trocas de e-mail e as guardei. Eu ainda precisava saber os detalhes, então liguei para um amigo que era policial e ele sugeriu que eu ligasse para um cara que ele conhecia e que havia deixado a força para se tornar um investigador particular. Ron foi ótimo, paguei seu honorário e dei a ele os e-mails e o pouco que eu sabia sobre as atividades da minha esposa, e ele descobriu exatamente o que ela estava fazendo. Seu relatório detalhava com fotos e horários, datas, locais, tudo sobre como ela levava as crianças para a casa dos pais. Depois ia encontrar esse cara para almoçar. Depois eles iam para um motel barato por algumas horas, após o que ela pegava as crianças e voltava para casa. Neste ponto, contratei um advogado de divórcio. Seus pais se traíram e as consequências destruíram completamente a minha infância e a dos meus irmãos. Era algo totalmente inaceitável. Também pedi a Ron que descobrisse o que pudesse sobre esse cara. Ron realmente conseguiu. Descobri seu nome, Bob. Ele era casado e tinha 3 filhos. Também descobri que ele trabalhava como vice-presidente de vendas na empresa do sogro. Neste ponto, mandei meu advogado elaborar os papéis do divórcio. Também pedi a Ron mais algumas cópias de seu relatório e mais uma coisa que eu queria que ele fizesse por mim. No mesmo dia em que minha esposa foi notificada dos papéis do divórcio em seu trabalho, mandei Ron se encontrar com a esposa desse cara e mostrar a ela tudo o que ele havia descoberto. Ela parecia legal e eu achei que ela merecia saber o que seu querido marido estava aprontando. O que ela fez com essa informação era com ela. Embora a informação sobre a infidelidade da minha esposa não tenha realmente importado nos meus procedimentos de divórcio, a esposa de Bob fez um estrago nele. De acordo com os documentos judiciais publicamente disponíveis do divórcio e outros procedimentos relacionados, ela esvaziou a conta conjunta deles, levou as crianças e foi embora. Assim que seu pai descobriu o que ele havia feito, Bob foi demitido. E como os pais dela realmente possuíam a casa onde Bob e sua esposa moravam, ele também foi despejado. O divórcio deles foi feio, muitas brigas dentro e aparentemente fora do tribunal. Acho que Bob foi até a casa e começou a discutir com a esposa, e a situação escalou a ponto do irmão dela intervir e Bob quebrou o nariz. Houve ordens de restrição, mais alguns incidentes com boletins de ocorrência, acusações criminais, prisão e assim por diante. Não consigo encontrar Bob na internet hoje em dia. A última vez que eu ouvi falar, ele havia saído do estado e sua ex-esposa se deu bem, foi trabalhar na empresa do pai e assumiu depois que ele se aposentou. Quanto a mim, eu e minha ex nos demos bem o suficiente. Não me envolvi com ela em nada que não estivesse relacionado às crianças, e agora que ambos são adultos, não falo mais com ela. Não a odeio ou algo assim, mas só me importo no contexto de que ela é a mãe dos meus filhos e é importante pra eles. Nada além disso.